Olá, queridos irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui, debaixo das infinitas misericórdias do Senhor. É uma alegria poder falar do amor, do poder de Jesus Cristo e gravar assim as mensagens. Espero que esteja alcançando sua vida e de toda a sua família. Vou gravar uma série agora, 4 ou 5, sobre Jesus o Filho. Hoje eu quero falar sobre o Filho amado. Vou falar sobre o Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Davi, Filho de Abraão, numa sequência. Eu quero ler um texto aqui de Mateus, capítulo 3, verso de número 17, que diz assim, ó: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós temos essa passagem em algumas outras, o mesmo texto em alguns outros lugares na Bíblia. Eu quero ler pelo menos mais 2. Eu quero ler lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 17, que Pedro repete essa passagem bíblica, esse acontecimento. 2 Pedro 1, 17, diz assim, ó: Portanto, ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Quero voltar para Marcos, capítulo 1, verso de número 11. E vou me deter aqui em Marcos 1, verso 11, onde é a mesma narrativa bíblica. Diz assim, ó: Ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. O primeiro ponto interessante aqui é ouviu-se. Ouviu-se. Eles escutaram algo. Eles estavam ali naquele momento, após o batismo do Senhor, e de repente uma voz dos céus, ouviu-se. Precisamos dar uma parada e tentar imaginar. Você está ali vendo aquela cena, o batismo, o batista batizando o Senhor Jesus, e ocorrendo aquela cena, aquela multidão que estava ali perto do batista, para aquele acontecido, e de repente o batista não quis batizar o Senhor, e o Senhor disse que precisava se cumprir as Escrituras, e ele foi, batizou o Senhor, e quando o Senhor saiu das águas, veio o Espírito em forma de pomba e aquela voz. Ouviu-se uma voz. Se nós estivéssemos ali naquele cenário, como teríamos nos comportado? Ouvindo uma voz dos céus. Como é a voz de Deus? Como seria esta voz? Ouviu-se uma voz. O texto ainda diz assim, ó: Ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu Filho amado. Tu és meu Filho amado. Se você digitar na internet, leopardo cuidando de um macaco lá que estava, o leopardo, ele caçando, acabou assassinando, matando, né, a mãe do filhote. Só que ela estava grávida e o filhote nasceu. E aí ele acabou deixando lá e foi cuidar do filhote, o leopardo. É uma cena impressionante. E aí ele fica cuidando daquele filhote, aí leva para o alto de uma árvore e ali passa aquele vídeo, toda aquela cena. É muito interessante. Um dia conversando com outro pastor, ele disse: Pastor Humberto, já pensou se um dia alguém fosse atacar esse macaco e de repente quem era a mãe? Um leopardo aparece para proteger seu filho? Que cena que seria? Olhando para... Pensando nessa ilustração, fato real, se você imaginar aqui uma voz dizendo: Este é meu Filho amado. Todos ali parados vendo a cena do batismo, de repente vem aquela voz do céu e diz: Este é meu Filho amado. Quem pode questionar Deus? Quem pode? E agora eu vou repetir para você. Olhe, aquela voz veio e diz: Este é o meu filho.
Filho de Deus é Deus, filho de humano é humano, filho de peixe é peixe, filho de ave é ave. Não tem como mudar. Aquela voz diz: este é o meu filho. E ele termina dizendo: este é meu filho amado. Como ele diz lá em Pedro: em quem tenho me comprazido, em quem eu tenho prazer. Jesus é filho do homem, filho de Deus. Jesus é filho de Davi, filho de Abraão, o filho amado, em quem Deus o Pai tem prazer. Quem pode desafiar e questionar a soberania do Criador Deus? Ele tem um filho e o seu nome é Jesus Cristo. E se é filho de Deus, ele é Deus. Ele vem em forma de homem. E Deus tem prazer no seu filho. Como você subestimar esse poder desse Deus Criador? Como? Eu digo a você, nesta noite, escuta a voz do Senhor. Ouviu-se, o texto diz. Pare um pouquinho, deixe Deus falar ao seu coração e se entrega ao Filho de Deus, Jesus Cristo. É o único meio que você vai encontrar a salvação. Deus tem prazer no seu Filho. Não subestime o Senhor Jesus Cristo. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia da sua decisão. Quem foi Jesus? O Filho amado, o unigênito de Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por mais este dia, mais este momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Nos ajude, ó Deus, a crescer no conhecimento e na graça. Fala aos nossos corações, precisamos muito do Senhor. Obrigado, Deus, por este momento, que a tua mensagem alcance um número infinito de almas. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.